Olá, meus amigos. Neste nosso encontro vamos analisar Vidas Secas, romance modernista de Graciliano Ramos. Essa narrativa apresenta 13 capítulos que podem ser lidos como verdadeiros contos autônomos, como episódios independentes, razão pela qual o romance foi classificado como desmontável. Vamos à análise, a síntese do enredo. O primeiro capítulo denomina-se Mudança. Uma família de retirantes, Fabiano, Sinha, Vitória, vou pronunciar como está no livro, menino mais novo, menino mais velho, Baleia, caminham pela Caatinga, cansados e famintos. Tinham caminhado o dia inteiro e fazia horas que procuravam uma sombra para descansar. O menino mais velho, uma seca danada, pôs-se a chorar e sentou-se no chão. Fabiano aproximou-se dele e gritou: "Anda, condenado do diabo!" O menino não reagiu. Fabiano cutucou-o com a bainha da faca de ponta, ainda bem que foi com a bainha. O menino esperneou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não aconteceu, Fabiano, zangado, espiou os 4 cantos, praguejou baixinho e disse: "Ande, excomungado!" O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Se ouviu bem, desejou matá-lo. Olha como ele trata esse filho. Fabiano queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Aí está o problema. Responsabilizar alguém pela sua desgraça. Pensou em abandonar o filho. Depois teve pena, entregou a espingarda assim à Vitória e pôs o menino no cangote e agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos, magrinhos. Prosseguiu a viagem, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. A cachorra Baleia tomou a frente do grupo. Até a véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Mas ele morreu na areia do rio, à beira de uma poça. A fome era tanta, e como por ali não existia sinal de comida, o que fizeram? Comer o papagaio. Sim, comer o papagaio. A fome era tanta que tchau papagaio. Chegam ao pátio de uma fazenda sem vida, abandonada. Fabiano aproximou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta, não conseguiu entrar. Examinou a caatinga, só viu ossadas e urubus. Voltou desanimado e encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Fabiano foi apanhar gravetos para fazer uma fogueira. Nesse momento, Baleia arrebitou as orelhas e saiu correndo, pois sentiu o cheiro de preás. Preás é uma espécie de um mamífero roedor, parece um ratinho. Fabiano e a família tentam dormir. Foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá, comida, eles estavam famintos. Vamos ver um texto que fala disto. Foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sim, a Vitória beijava o focinho de Baleia, e como o focinho estava ensanguentado, olha, gente, que a fome lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Fome, gente. Seca mais fome dá o quê? Dá mudança, dá fuga, dá desespero. Fabiano olhou para o céu. Os cirros acumulavam-se. A lua surgiu grande e branca. Pensou ele, certamente ia chover. Uma alegria doida encheu o coração do Fabiano. Vamos ver esse momento que é importante. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria. A semente do gado voltaria ao curral. Tudo isso se chovesse, né? Ele e Fabiano seriam o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalhos de ossos animariam a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chigueiro das cabras. Sim, a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. Seria uma beleza se chovesse, né? E a caatinga ficaria toda verde. Sim, a Vitória vestiria uma saia longa de ramagens. A cara murcha de Sim, a Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sim, a Vitória engrossariam. A roupa encarnada, vermelha de Sim, a Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A fazenda renasceria. E ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria dono daquele mundo. Olha só, tudo isso não vai passar de um triste sonho. Segundo capítulo, chama Fabiano. Fabiano curou a bicheira da novilha raposa. Voltou para casa satisfeito, ele se sente útil, né? Para no caminho e reflete. Nós temos aí um interessante texto para conferir também. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se, ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Olhou em torno, com receio de que fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando.
Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ele estava, forte, até gordo, fumando um cigarro de palha, o seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, olha esse processo de zoomorfização da personagem. Confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. Esse texto mostra a condição bicho, a condição animal de Fabiano. Você percebeu? Pelo menos assim ele se sente. Ele faz uma espécie de monólogo interior, né? E conversa consigo próprio. Que nome damos a esse processo em que se emprestam características animais à personagem? Zoomorfização, já falamos. Com a ameaça de chuvas, com as trovoadas, o fazendeiro que antes o expulsara, voltou à fazenda e resolve aceitar Fabiano como vaqueiro, como capataz. O jeito era ficar, não tinha escolha. Você percebeu a situação de Fabiano? Os meninos começam a ficar perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância, mas achou prudente entender-se com Sinha Vitória a respeito da educação dos pequenos. Lembrou-se então de seu Tomás da Bolandeira. Quem é seu Tomás da Bolandeira? Bolandeira é uma roda de moer, um descaroçador. Vamos a esse texto. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia, o seu Tomás, né? Dizia palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se de que melhorava. Tolice. Via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. O seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice um homem irremediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Veja como Fabiano reconhece no seu Tomás um atributo, uma virtude que ele, Fabiano, não tem. A capacidade de falar bem, de verbalizar. Sinha Vitória desejava possuir uma cama igual do seu Tomás. Ele tinha uma cama de couro. A coitadinha aí dormia numa cama sob bambu, sob giral. Você imagina dor nas costas. Ela só sonhava com essa cama de couro igual a do seu Tomás. Fabiano, por outro lado, pensava no futuro dos filhos. O terceiro capítulo chama Cadeia. Por quê? Fabiano foi à feira da cidade comprar mantimentos. Sal, farinha, feijão e rapadura. A esposa pediu uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Fabiano, chegando à cidade, decidiu beber uma pinga, pois sentia muito calor. Pinga para refrescar, Fabiano? Seu Inácio, dono da bodega, do bar, serviu pinga batizada com água. Fabiano reclamou. Aliás, seu Inácio batizava tudo. Isto é, adorava adulterar as mercadorias de sua venda. Aí chegou um soldado amarelo. Polícia, a farda. Convidou Fabiano para jogar um 31. Fabiano ficou em dúvida, depois decidiu jogar. Talvez em respeito à autoridade do soldado. Veja como Fabiano respeita a autoridade. E a autoridade respeita Fabiano? Pergunto. Fabiano perdeu e se retirou envergonhado, sem se despedir dos parceiros de jogo. Pensou numa desculpa que ia dar para Sinha Vitória. O soldado amarelo ficou irritado, aproximou-se de Fabiano e empurrou. Fabiano protestou. Fabiano pensa na família, em baleia, revolta-se com o soldado. Tem consciência de sua impotência, revela-se inseguro e pensa em justiça. Fica pessimista em relação ao futuro dos filhos. Essa cena do Fabiano com o soldado chutou o Fabiano. O Fabiano ficou humilhado, pensou na família, xingou o soldado. Aí o soldado ficou mais irritado, soprou o apitinho dele, num instante choveram outros soldados. Ele foi preso, bateram nas costas dele com um facão, né? Sofreu muito, ficou humilhadíssimo. O capítulo seguinte chama Sinha Vitória. Sinha Vitória soprava o fogo quando Baleia se aproximou, imitando gente, fazendo-lhe agrados. Vitória deu um pontapé em Baleia, que se afasta humilhada. Vamos a esse texto importante. Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, Baleia despertou, retirou-se prudentemente, receosa de salpicar o pelo, e ficou observando maravilhada as estrelinhas vermelhas que se apagavam antes de tocar o chão. Aprovou com um movimento de cauda aquele fenômeno e desejou expressar a sua admiração à dona. Chegou-se assim a Vitória, em saltos curtos, ofegando, ergueu-se nas patas, nas pernas traseiras, ele chama de pernas, imitando gente. Olha, Baleia,
Mas sim, a Vitória não queria saber de elogios. Arreda! Deu um pontapé na cachorra que se afastou, agora, humilhada e com sentimentos revolucionários. Veja agora o processo oposto. Se o Fabiano tem uma sensação de ser animal, pelo seu gesto, pela sua forma monossilábica, pelo seu comportamento, pela sua proximidade com os bichos, a baleia vive um processo oposto, de antropomorfização. Ela é apresentada com reações e características humanas. Ao contrário, como dissemos, de Fabiano, que é isomorfizado, tem características de animais. Sim, a Vitória descarregou na baleia a raiva que tinha de Fabiano, porque ele não lhe dera a cama de couro igual a de seu Tomás. O próximo capítulo, que é o 5, são 13, lembra? Chama O Menino Mais Novo. O menino mais novo admira o pai, quer ser como ele. Um belo dia, para imitar o pai, que era hábil vaqueiro, exímio cavaleiro, resolve cavalgar um bode velho e cai numa ribanceira. Ganhou risos do irmão mais velho e um olhar de censura da cachorra. O grande sonho do menino mais novo é mais tarde ser igualzinho ao pai. Igualzinho ao pai. Esse é o grande projeto de vida deste menino mais novo. E o mais velho? Capítulo 6, o menino mais velho. O menino mais velho é um pouco mais evoluído que o irmão. Consegue até comunicar-se rudimentarmente. Percebam que naquelas vidas secas, a comunicação não é o forte deles. Certa vez, ouvindo a benzedeira assim aperta a pronunciar a palavra inferno, correu até a mãe para saber o significado da palavra inferno. Achou bonita a palavra inferno. A mãe não lhe dá a menor atenção e presenteou o menino com um cocorote. O garoto sai revoltado com essa injustiça. Mesmo assim, acha a palavra inferno bonita. O menino mais velho sonha muito e começa a ter dúvidas sobre tudo. O capítulo que vem em seguida é o capítulo 7, é Inverno. Tempo das águas, chuvas de inverno. Faz frio e a família reúne-se ao redor do fogão de lenha para se aquecer. Naquela região é assim, é seca, estorricante, ou vem água que Deus manda. Fabiano fica esperançoso, mas sim a Vitória teme uma enchente, olha aí. As crianças, ouvindo as conversas mal costuradas de Fabiano e sim a Vitória, pôs a discutir, levando Fabiano a recontar partes da confusa conversa. O menino mais velho, ouvindo essa conversaiada toda do pai, ficou decepcionado com ele e não gostou do que ouviu. Baleia, então, estava ali, se enjoava, cochilava e não podia dormir. O que ela estava querendo mesmo era descansar. O capítulo 8 chama Festa. A família vai à festa de Natal na cidade. Estranhas pessoas sentem-se discriminados. Fabiano resolve beber e passa a fazer provocações, desafiando a todos. Ninguém responde a essas provocações. São ignorados e voltam para casa humilhados. Sentiu o drama desses pobres coitados? São marginalizados e excluídos. Avançando um pouquinho a narrativa, chegamos ao capítulo 9. Esse capítulo é importantíssimo, é Baleia. Nós vamos assistir agora à morte de Baleia. Baleia adoece, estava para morrer. Fabiano pensou que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e decidiu matá-la. Cena dramática. Ouvindo o tiro e os latidos, sim, a Vitória pegou-se a Virgem Maria e os meninos rolaram na cama chorando alto. Foi uma decisão difícil e tal atitude vai custar a Fabiano um grande sofrimento. Todos da família sofrem com a morte de Baleia. Ela era como uma pessoa da família. Veja você o seguinte, além de ser uma pessoa da família, incorporada à vida deles, vidas secas, a baleia, lembra? Era sinônimo de alguma sobrevivência. Quando ficava difícil a situação, ela buscava o preá, ela caçava o preá, né? Então, perder baleia é perder um animal para lá de estimação. Vamos conferir então um texto que narra o momento da morte da baleia. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados. Parece um ser humano, percebe? A língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela. Rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Olha só o sonho da... E ela morre, né? Uma perda irreparável. Capítulo 10, chama Contas. Fabiano vai à cidade para acertar as contas com o patrão pelos seus trabalhos. Analfabeto, Fabiano sente-se roubado, não sabe se defender. Vai para casa, consulta a Sinha, que é mais esperta, sabe fazer contas.
Os cálculos de Sinha ou Sinhá não são iguais aos do patrão. Fabiano volta e reclama com o patrão. O patrão, sabe, diz que descontou os juros. Fabiano se conforma. Volta e discute com o patrão. O patrão zanga-se e manda Fabiano procurar outra fazenda. Aí Fabiano recua. Pensou na família. Mesma reação que ele teve lá com o soldado amarelo, percebe? Teve remorsos por ter matado Baleia. O capítulo seguinte, o 11º, ou 11, é o soldado amarelo. Ah, eles vão se encontrar outra vez. Um belo dia, Fabiano encontrou-se com o soldado amarelo, perdido na Caatinga. Ambos estavam a cavalo. O soldado, quando ouviu Fabiano, sabe que é cabra macho, que tinha humilhado lá, depois do barzinho lá, que foi jogar, e Fabiano passou a maior humilhação por culpa dele, ele teve medo, tremeu de medo de Fabiano. Pensou na vingança. Esse cabra vai se vingar. Fabiano, para nossa surpresa, e para a maior surpresa do soldado amarelo, revelando nobreza de sentimentos, teve pena do inimigo e deixou-o partir. Ensinou o caminho, vai por aqui que você chega. Estava perdido na Caatinga. Olha a grandeza de caráter de Fabiano. Tadinho, tem uma vida seca por influência da seca, por causa desse meio ambiente brutal que o transforma num bicho, né? No fundo, é uma grande alma esse pobre coitado. Ele e toda a sua família. O capítulo 12 chama O Mundo Coberto de Penas. Isso é dramático. Volta o fantasma da seca. Você viu? Não choveu como eles esperavam. Foi um inverno meio seco. Não veio nada de inundação. Voltou, então, a preocupação com a chegada das aves de arribação. Quando essas aves de arribação arribam, que voam, elas vão buscando água. Elas são o prenúncio da seca. Elas denunciam que vai faltar a água, que vai acabar a água. Chegaram aos milhares. Sim, a Vitória fica preocupada. Fabiano procura afastar as aves a tiros e acha que seu destino será semelhante ao de Baleia. A presença das aves de arribação, que chegam aos milhares para beber, é sinal, como eu já disse, que a seca está prestes a acontecer. Daí o desespero de Fabiano. O último capítulo. Perceba que o último capítulo vai terminar com uma fuga, como começou o primeiro, com fuga, com mudança. Lá chama mudança, aqui chama fuga. A vida na fazenda fica cada vez mais difícil. Em virtude da seca, Fabiano resiste, pedindo a Deus um milagre. Com o despovoamento da fazenda, Fabiano viu que tudo estava perdido e combinou a viagem, né? E combinou com a mulher a fuga desta região, dessa situação. O que ele faz? Matou o bezerro, que possuía um bezerrinho, que possuía, mas não tinha nada. Salgou a carne, guardou essa carne e vai partir. Detalhe, sem se despedir do patrão. Aí vem uma pergunta, por que Fabiano parte sem se despedir do patrão? Você já sabe, né? Porque ele tem consciência de que ele representa a parte frágil, desprotegida da relação trabalhista, está cansado de ser explorado. Outra vez ele foi reclamar lá os juros para o patrão disse, vai procurar outro emprego, vagabundo. Percebeu aqui a visão socialista do autor Graciliano Ramos? Graciliano Ramos foi perseguido, foi preso, porque tinha uma formação marxista. Na fuga, Fabiano e Sem a Vitória alimentam a esperança de uma vida nova. Nós vamos então agora conferir um último texto que vai encerrar a narrativa. É o texto final. Vamos lá então. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam, tudo o futuro do pretérito, cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma cidade, olha os sonhos, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. As palavras de Sim a Vitória encantavam-no, tudo isso ela ia falando na fuga, né? Iriam para adiante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era, nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sim a Vitória, as palavras que Sim a Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam, olha aí, para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles, dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis,
acabando-se como baleia. Olha o drama da baleia, como fica marcado na cabeça, na memória, no subconsciente desse incrível Fabiano. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria. Agora, o sertão vai continuar mandando gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano. Sim, a Vitória e os dois meninos. Perceba então que a situação não vai mudar. Apesar de eles mudarem, partirem para um grande sonho, na verdade, o sertão vai continuar mandando gente para lá. Isto é, a fuga vai ser eterna, vai ser permanente. Porque enquanto não se resolver a questão da seca, a questão nordestina, as coisas serão extremamente complicadas. Note que, apesar de tudo, chamo-lhes a atenção, eles alimentam esperança de dias melhores. Eles têm sonhos. Quem não tem sonhos? Você percebeu que só chover um pouquinho, se chove já melhora tudo? Esse homem tão sofrido, essas vidas secas, sonham pequeno, sonham baixo. Atenção, governos! Essa é a mensagem do livro. Eles não querem grandes projetos urbanos, eles não querem realizar grandes sonhos para os seus filhos. Eles querem melhorar um pouquinho de vida, ter comida, ter uma terrinha para plantar e botar um filhinho na escola. Não é muito, é? Não é muito, não. Então vamos agora às observações importantes, um momento importante na nossa discussão. Vejam lá. Nós falamos no início, na abertura, que é um romance desmontável. Os capítulos são independentes. Dá para ler cada um. Se você pegar o livro e abrir, em qualquer parte, você vai ver que formam capítulos independentes. Portanto, um conjunto de contos. Aqui é importante você observar, né? A narrativa se passa num período. Qual período? Ela inicia e termina com a família retirando-se da seca. Então, ela se desenvolve, o capítulo 1, que é a mudança, e o capítulo 13, que é fuga. A narrativa se desenvolve no período, portanto, compreendido entre duas secas. Agora, o tema do romance, né? Claro que você já percebeu, salta aos nossos olhos, o drama do nordestino retirante, que é tangido, tocado, oprimido, tocado, repito, pela seca e pela miséria. Os demais temas decorrem desse primeiro. Porque tem seca, porque tem miséria, deve ter um êxodo rural, uma injustiça social. Os demais temas decorrem naturalmente do primeiro. Qual seja? O êxodo rural, a injustiça social, a opressão, a marginalização social. Eu tenho ainda que salientar o que diz um crítico, um famoso crítico, que analisando esse romance disse o seguinte, ele se chama Álvaro Lins. Vou abrir aspas aqui comigo. Diz ele, além de ser Vidas Secas, o mais humano e comovente dos livros de ficção do Sr. Graciliano Ramos, Vidas Secas é o que contém maior sentimento da terra nordestina, daquela parte que é áspera, dura e cruel, sem deixar de ser amada pelos que a ela estão ligados teluricamente. O que impulsiona os seres dessa novela, o que lhes marca a fisionomia e os caracteres, diz Álvaro Lins, é o fenômeno da seca. Certamente é isso mesmo, né? Então, porque existe essa seca terrível, ela é causadora, é desencadeadora de uma série de problemas que vão acontecer ali. O cidadão é duplamente explorado. Fabiano e família são explorados, primeiro pela seca, pelas questões geográficas, depois pela questão geopolítica. Terceiro, disse duas vezes. Segundo, então, pelo patrão. O que você pode esperar de uma família, de uma gente que é explorado pelo ambiente, pela terra, pelas condições físicas e geográficas, e é explorado socialmente. Por isso que ele se sente bicho, por isso que ele vai para a cidade e se sente deslocado. É um estranho no ninho. Beleza? Gostaram? É um romance extraordinário. Deve frequentar tranquilamente esses grandes vestibulares do estado de São Paulo e de todo o Brasil. Quem que não leu, enquanto fez o colegial, né, o chamado nível médio, o famoso segundo grau, esse livro? É um romance que é uma obra-prima da literatura brasileira. Tomara que você tenha gostado. Não é difícil de se entender. É um livro pungente, tocante, emocionante. Fique bem atento a essa cadela-baleia. Ela ganha ares de seres humanos, ares, né, características humanas. Fique atento a esse Fabiano que se sente bicho. E nesse contraponto nós temos aí esse louvável e extraordinário romance.
Como classificar Graciliano Ramos? Se você aceitar aquela classificação modernista que fala de 22 a 30, de 30 a 45 e de 45 até os dias de hoje, 22 a 30 chama modernismo, de 30 a 45 chama pós-modernismo, essa é uma classificação vigente, inclusive, nos vestibulares, e de 45 para cá, um neomodernismo. Ele está nessa geração, como Jorge Amado, Graciliano Ramos está na geração de 30 a 45. Ele é um pós-modernista. Beleza? Abraço para todos, foi um prazer enorme tê-los comigo mais uma vez. Fica firme aí que vem mais livros do vestibular. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Tchau.